Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nosso tema será: por que os mansos herdarão a terra? Meus irmãos, esta bem-aventurança está absolutamente na contramão de todos os valores que o mundo, que a sociedade contemporânea acredita, apregoa e defende. A humanidade pensa em termos de força, de poderio bélico, militar, econômico e político. Quanto mais agressivo, quanto mais forte, mais poder se tem, mais força se tem, mais se prevalece. Entretanto, Jesus diz que não são os fortes ou os arrogantes que são felizes, nem são eles que herdarão a terra. Desta maneira, o Senhor Jesus Cristo está postulando que o cristão, que o filho do reino, é alguém diametralmente oposto e diferente daquilo que prega o mundo. Nós somos uma nova criatura, nós recebemos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. Mas não é apenas a pregação de Jesus que choca, o pregador também choca. Certamente os judeus esperavam outro tipo de Messias, mormente porque eles viveram oprimidos pelos romanos desde o ano 63 a.C. E quando o Messias chegou, os judeus, estavam divididos em 4 grandes grupos religiosos. Primeiro, os fariseus. Os fariseus eram os chamados conservadores da época. E eles aguardavam um Messias que realizasse milagres, que operasse maravilhas. Por outro lado, estavam os saduceus, eram os liberais da época. E eles aguardavam um Messias materialista. Também existiam os essênios, eram os místicos da época que viviam nas cavernas de Qumran, ao lado do Mar Morto, e eles aguardavam um Messias monástico. Mas também existiam os zelotes, aqueles que defendiam o uso das armas e da força para enfrentar o poder de Roma. E eles certamente esperavam um Messias militar. Quando Jesus Cristo veio pregando o reino, dizendo que feliz é o manso, eles disseram: não é esse Messias que nós queremos. Fora com esse Messias! Crucificam-no! Eu quero então olhar esta bem-aventurança com os irmãos nesta noite. E o meu clamor é que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, para entendermos as implicações das verdades contidas nesse texto. Primeiro, vejamos o que não significa ser manso. O que não significa ser manso? Não significa possuir um atributo natural. Mansidão aqui não é uma boa índole. Não é aquela pessoa que teve uma boa formação familiar, educacional e socialmente educada. Não é apenas algo externo, convencional, que se aprende num banco de escola ou num livro de boas maneiras. Ser manso aqui não é apenas uma boa etiqueta social, boas maneiras. Não é algo externo. É uma atitude absolutamente interna, resultado da operação da graça de Deus em nós. É fruto do Espírito. O pregador inglês Charles Haddon Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ou seja, ninguém é naturalmente manso. É obra da graça de Deus em nós. O que não é ser manso? Também não é ser uma pessoa mole, impassiva diante dos problemas da vida. O manso não é aquele tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. O manso não é aquele que foge das situações difíceis. O manso não é aquele que é medroso para enfrentar e se posicionar com firmeza contra o erro. O Senhor Jesus Cristo, que se auto-intitulou: eu sou manso e humilde, pegou a zorrague, o chicote, e expulsou os vendilhões do templo, quando eles estavam mercadejando na casa de Deus. Os mártires foram mansos, e eles enfrentaram o martírio, por defender suas convicções,
por não se intimidarem com o mal, por não arredarem o pé daquilo que entendiam ser a verdade de Deus. Ser manso não significa também manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar a gregos e troianos. Ser manso não é ser neutro, sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser indeciso ou passivo. Ainda, ser manso não é apenas ter um controle emocional externo. Há pessoas que diante de um dilema, diante de uma situação adversa, ou até diante de um confronto ou afronta que recebe, é capaz de manter o seu equilíbrio emocional diante da situação. Entretanto, apesar de parecer calmo por fora, está ardendo em chamas por dentro. É como um vulcão, que você olha e externamente parece calmo, tranquilo, mas por dentro o fogo arde, por dentro há uma convulsão. Ser manso não é apenas ser aparentemente calmo. Ser manso não é apenas manter as aparências diante dos homens. Não é apenas não falar mal. Ser manso é não desejar o mal. O manso é aquele que não apenas não faz o mal, não fala mal, mas o manso é aquele que não deseja o mal. Mansidão é uma atitude interior da alma, operação da graça de Deus em nós. Então olhemos, queridos irmãos, o segundo ponto dessa mensagem. O que significa ser manso? Vimos até agora o que não é ser manso. Agora vamos ver positivamente o que significa ser manso. Ser manso implica numa relação com Deus. Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Uma pessoa mansa nunca está numa postura de rebelião contra Deus, ou rebeldia contra Deus. Diante dos problemas ou adversidades da vida, ela não murmura. Ser manso é agir como Jó, quando disse para sua esposa: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Ser manso é agir como o apóstolo Paulo, quando disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ser manso é aquele que chega para Deus sem reclamar de Deus, sem estar decepcionado com Deus, porque acha que Deus está sendo injusto com ele. Ser manso é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e em todas as coisas dá graças a Deus. O que é ser manso? Ser manso ainda significa estar debaixo do controle absoluto de Deus. A palavra manso, na língua grega, é interessantíssima. Essa palavra foi usada para descrever um animal selvagem domesticado, que foi amansado. Nós usamos hoje de manhã a figura do potro selvagem. Ser manso é um potro selvagem que foi domesticado, que foi adestrado. Agora ele é dócil, agora ele é útil. Uma brisa suave refresca e alivia, mas um furacão mata. Ser manso é ser suave, é ser controlado, é ser adestrado, é ser ensinado, é ter os seus impulsos e a sua força sob o controle do Espírito Santo de Deus. É isso que significa ser manso. Não é alguém que não tem força, mas é alguém que tem a sua força controlada, dominada, regida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que domina o seu próprio espírito, ou seja, aquele que tem domínio próprio, é mais forte do que quem domina uma cidade. O forte não é quem domina os outros, o forte é quem domina a si. O forte não é aquele que tem controle sobre os demais, o forte é aquele que tem controle sobre si mesmo. Esse é o manso. O que é manso? Manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Essa é a essência do significado da palavra manso. Numa linguagem teológica é essa: o manso é aquele que abriu mão dos seus direitos legítimos.
A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por isso ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Ser manso é estar pronto e disposto, não apenas a ceder e abrir mão e não reivindicar os seus próprios direitos, mas de sofrer o próprio dano. Quando o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto sobre demandas interpessoais, ele recomendou àqueles crentes, por que não sofreis antes o dano? Isso é ser manso. É ser manso. Outra coisa, o que é ser manso? Preste atenção nisso. Ser manso é você reconhecer diante do outro aquilo que você reconhece diante de Deus. Eu vou ilustrar. Nenhum de nós tem problema de chegar para Deus e orar assim: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um mísero pecador. Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um terrível pecador. E eu admito isso diante de Deus sem nenhum problema, e você também. Mas se alguém chegar para você e botar o dedo no seu nariz e você é um grande pecador, você se inflama todo, você se exaspera, você tem vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço. Por quê? Você não acabou de admitir diante de Deus que é um pecador? Você então não admite diante das pessoas aquilo que você mesmo admite sobre você diante de Deus? Ser manso é você admitir diante dos outros aquilo que você admite diante de Deus. O manso é aquele que não luta para defender sua própria reputação, mas antes entrega esta causa a Deus. Eu estava lendo esta semana um livro do irmão André, das Missões Portas Abertas. E ele estava registrando um fato, de certa feita, ter sofrido muito por uma carta que recebera. E nesta carta, uma irmã lhe fazia acusações pesadas, feriam a ele com acidez. E ele sentou e chorou e lamentou diante de Deus, diante daquela carta de insulto. Mas então em oração, o Espírito de Deus ilumina sua mente ao ler as Escrituras. E lendo esse texto diz, bem-aventurados os mansos, são felizes os mansos. Aí sabe o que ele fez? Sentou na sua escrivaninha, escreveu uma carta para essa irmã, disse, minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para a senhora, eu sou muito pior do que a senhora escreveu. Se a senhora me conhecesse como Deus me conhece, a senhora teria escrito coisas muito mais terríveis a meu respeito, porque eu sou isso mesmo. Eu sou um mísero pecador. Sabe o que aconteceu? Isso desarticulou a pessoa. Ser manso é admitir diante dos homens aquilo que nós admitimos acerca de nós mesmos diante de Deus. O que significa ser manso? Ser manso é uma pessoa que suporta injúrias. Meus queridos, uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Preste atenção nisso. Ela não se inflama facilmente. Numa linguagem popular é aquela que não tem estupim curto. Veja o testemunho de Davi, lá no Salmo 38, versos 12 e 13. Ele diz assim, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Não é fácil. Alguém tramar contra você, falar de você, agir contra você, e você tapa os ouvidos e tapa a boca. Ser manso. Isso é ser manso. Há algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Primeiro, a precipitação. Quando nós somos precipitados, é um sinal que nós não somos mansos ainda. Ou seja, uma pessoa precipitada é aquela que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional. Facilmente, e essa não é uma pessoa mansa. Basílio dizia que a ira é como a embriaguez. E Jerônimo dizia que há mais pessoas embriagadas de paixão iracunda do que embriagadas de vinho. Uma pessoa irada, destemperada, ela perde o controle da sua mente, do seu siso, do seu raciocínio, da sua lógica, do seu bom senso. E não pode ser manso, porque o manso é aquele que está sob controle de Deus.
O que é que pode impedir ser manso? Além da precipitação, é a maldade. O que é a maldade? Se você vai para a língua original, maldade significa aquela pessoa que não deseja o mal. Preste atenção nisso, irmãos, que cristianismo é muito mais do que exterior e ação. É motivação. Por isso a Bíblia diz lá em 1 de João 3,15 que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Não tem palavra mais dura e mais forte do que esta. Quem odeia é assassino. Porque para Deus, a intenção ou o desejo é semelhante ao ato. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz que aquele que chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Sabe outra coisa que impede a gente de ser mansa? É o desejo de vingança. Desejo de vingança significa o seguinte: eu quero dar o troco. Eu quero revidar. Se uma pessoa me feriu, eu quero feri-la também. Se ela me bateu, eu quero bater nela também. Se ela me fez mal, eu quero fazer mal a ela também. E a Bíblia diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, todas as vezes que você toma em suas mãos o revide, o troco, a vingança, você está aí usurpando algo que só pertence a Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Sabe o que é que impede mais? A mansidão, falar mal. A Bíblia é terminantemente categórica nesse sentido, em Tiago, dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. E esta questão é tão grave, tão solene, que Provérbios diz que este é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Qual o pecado que a alma de Deus mais abomina? As pessoas que espalham intrigas entre os irmãos, que falam mal dos irmãos. O que é ser manso? Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Meus irmãos, esta bem-aventurança toca na essência da vida cristã. Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, ele não diz se estiverdes orando não, porque pressupõe que crente ora. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, Jesus disse, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Olha o que Jesus está dizendo. Que você não pode orar se você não perdoa. Que você não pode ter êxito nas suas orações se você não perdoa. Porque quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é flagelado. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode ser cristão. Quem não perdoa não é manso. Jesus foi manso e humilde de coração. E Pedro nos dá o testemunho sobre ele. Porque quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Esta é a atitude do manso. Agora, como é que deve ser o perdão? Como é que deve ser o perdão? Primeiro, tem que ser real. Deus não mostra para você o perdão dele e fica para ele com o seu pecado. Para jogar esse pecado no seu rosto em hora oportuna. Às vezes nós dizemos assim: eu perdoo você. Mas na primeira oportunidade, no primeiro momento, na primeira situação conveniente, nós jogamos aquela situação perdoada há anos no rosto da pessoa. Isso não é perdão. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Como é que tem que ser o perdão? Perdão tem que ser pleno. Diz Salmo 103 que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Uma pessoa que não é mansa, ela perdoa algumas injúrias e outras não. Como aquela mulher que o pastor foi visitar no leito da sua enfermidade, na hora da morte. O pastor disse: minha irmã, a senhora está pronta a perdoar a pessoa que lhe ofendeu? E ela respondeu para o pastor: pastor, eu não perdoo. E eu sei que eu estou morrendo e vou para o inferno, mas eu não perdoo. Jesus disse: se não perdoardes as ofensas, nem tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. O perdão ainda tem que ser constante, queridos. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. E Pedro diz: até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Até 7 vezes.
Não, Pedro, até 70 vezes 7, ou seja, o perdão é ilimitado. Quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. Porque a não ser que você seja manso, você não pode ser súdito do reino de Deus. Uma pessoa mansa, finalmente, é uma pessoa que recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, ou injúria por injúria. Antes, ao contrário, devemos bem dizer, pois para isso nós somos chamados, a fim de recebermos bênção por herança. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. E eu quero terminar fazendo a pergunta seguinte. Quais são as razões que o Senhor Jesus Cristo nos dá para sermos mansos? Em primeiro lugar, nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Ele foi manso. As palavras dos seus inimigos certamente foram mais amargas do que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras que ele destilou de seus lábios foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão, de salvação. É muito interessante que Jesus exorte o seu povo, aprendei de mim. E quando ele diz aprendei de mim, ele não diz aprendei de mim a fazer milagres. Aprendei de mim a abrir os olhos aos cegos, a levantar os paralíticos, a levantar os mortos. Ele diz aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Por que eu tenho que ser manso? Porque os homens de Deus do passado foram mansos. Abraão foi manso. Quando ele chega para Ló, ele era o líder da jornada e houve uma intriga entre os pastores de Ló, seu sobrinho, e os pastores de Abraão. E Abraão chega e diz, meu filho, escolha você primeiro. Você tem liberdade de escolher primeiro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você ser manso, abrir mão dos direitos. A Bíblia diz em Números 12:3 que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. E Moisés era um homem firme, forte, aguerrido, ao ponto de enfrentar Faraó e o seu império. Mas diz a Bíblia que quando o povo falou mal contra ele, murmurou dele lá em Mara, em vez dele se irar contra o povo, diz a Bíblia que ele ora pelo povo e chora pelo povo. A mansidão, irmãos, é o caminho de Deus para nós vencermos o inimigo. A mansidão é o caminho para derreter o coração do inimigo. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz um inimigo tornar-se amigo. Quais são as recompensas? Jesus disse, se você for manso, você vai ser muito feliz. Bem-aventurados os mansos. A palavra que Jesus usou no grego significava a alegria, a felicidade dos deuses. Era a palavra na língua do grego clássico. A felicidade plena, completa, total. A felicidade sem nenhuma mistura. A felicidade pura, plena, superlativa. A felicidade que não depende de circunstâncias. Se você for manso, você vai ser uma pessoa feliz, muito feliz. Você não é feliz pisando nos outros. Você é feliz sendo manso. Por que você deve ser feliz? Qual a recompensa? Jesus disse, porque os mansos herdarão a terra. De que maneira? Se nós somos peregrinos aqui. Sabe o que significa isso? Quando a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, significa o seguinte, que o manso é aquele que usufrui o melhor desta terra. Ele come o melhor desta terra. Ele está sempre contente. Ele está sempre feliz. Ele está sempre grato. Na linguagem de Paulo, ele é aquele que é pobre, mas enriquece a muitos. Ele não tem nada, mas ele possui tudo. O manso é aquele que, diz Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele confia não na provisão, mas no provedor. O manso é aquele que é o herdeiro de Deus, é aquele que é co-herdeiro com Cristo. E nós temos que entender isso, irmãos. A Bíblia diz que tudo que é do Pai é do Filho. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Quando o pai disse para o seu filho mais velho que estava se recusando a entrar na festa da reconciliação do seu irmão mais novo, o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus é seu, meu irmão.
E o que é que Deus tem? Deus tem tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. E você é filho de Deus, e você é herdeiro de Deus, e você é co-herdeiro com Cristo. E esta herança você não a toma por força, por poder, você a recebe por herança. Eles herdarão a terra. O ímpio, ele parece que tem, mas não tem. O ímpio, quando partir, ele não vai poder levar nada, ele não vai usufruir nada. Mas aquele que é manso, ele possui a terra agora, e finalmente, ele vai possuir o novo céu e a nova terra. A Bíblia diz que quando esta terra for purificada pelo fogo, e o Senhor Jesus voltar na sua glória e majestade, haverá novo céu e nova terra. E nós, povo de Deus, os mansos, vamos habitar com Jesus, vamos reinar com Jesus, vamos experimentar as delícias deste paraíso restaurado, e vamos tomar posse definitiva e permanente e eterna de toda a terra, não só física, mas espiritual, e nós estaremos com Ele para sempre e sempre, desfrutando das venturas do novo céu e da nova terra. Você é muito feliz se você é manso, porque se você é manso, esta promessa é para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos uma comunidade de gente mansa, de gente parecida com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Curva sua cabeça, por favor. Nós vamos orar.